Amém? Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra, né? E depois a gente vai entender, né, como Deus vai aplicar para nós que estamos ouvindo a palavra de Deus. Às vezes a gente, né, todos nós temos, às vezes, temos a mania, às vezes, né? Às vezes não podemos tirar nós que estamos ouvindo, né? Que às vezes fala assim, poxa, essa palavra era para aquela pessoa, né? A gente tem essa mania, porque a gente sabe de uma situação que aquela palavra encaixa direitinho, tá aí tudo bem, mas quem disse que você não precisava ouvir aquela palavra? Ah, não tem nada a ver comigo, não tem a ver, mas pode ter lá na frente, amém? Pode ter uma situação que tu vai entrar justamente ali e tu vai lembrar do que Deus falou, do que Deus, né, anunciou para a igreja, está alertada, amém? A gente nunca tira botando de outro se é a gente que está presente, amém? Glória a Deus. Muitos sei que é impedido pelo mal de estar na casa de Deus, eu sei disso que acontece, alguns são impedidos, né? Eu estava lendo uma passagem que diz que Paulo ia ter com o povo, e ele diz que Satanás o impediu de ir. Acontece também, de impedir aquele que vai levar a mensagem. Muitas das vezes ele é impedido pelo mal, muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes. Olha só o que diz a palavra, para a gente entender. Jeremias 23, 10 ao 15. Aleluias. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra, do 10 em diante. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastores do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados até a minha casa. Achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucuras, profetizo da parte de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidades, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores de Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna é uma planta, e lhes farei beber água de fel, uma coisa bem amarga. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Amém? E agora, o que nós vamos entender? De que ele está falando? Aqui está bem explícito, está falando de pastores, de profeta, de tudo. E se a gente está atento, olha porque é importante. O que é que tem isso a ver? Parece que estão pregando para eles mesmos, não é verdade? Está falando de profetas e pastores. Mas nós estamos ouvindo. Por que nós estamos ouvindo? Por que Deus quer que nós viemos a ouvir? Por que Deus falou na palavra? O profeta Jeremias abriu a boca para falar isso. Deus usou um profeta, não foi? E falou de outros profetas. Amém? Para a gente perceber já que há uma diferenciação. Tem profetas que proferem o que é de Deus. Tem profetas que não proferem o que é de Deus. Fala da parte de Baal, ou seja, não provém de Deus. E para nós hoje à noite, o que temos que entender? Nós temos que entender, a primeira coisa, quem é o profeta. Amém? Nós temos que entender qual é o profeta, e nós queremos entender e saber quem é o profeta. Quando a gente vai falar de profeta, aqui tem uma profeta. Tem outros lugares que tem outras profetas, tem outros profetas. Não está dizendo que, referente a aqui, está falando dois profetas espalhados tanto daqui como na face da terra. Tem profetas
proferindo muitas das vezes o que Deus quer, e tem uns que proferem o que Deus não mandou. Amém? E aqui disse que levava o povo de Israel a pecar, a errar. Por quê? Porque dava ouvido àqueles profetas. Por isso, sempre nós falamos, não fique buscando e procurando profecia. Quando Deus tem de falar, Ele vai falar. Amém? Deus é tão tremendo que quando no intuito a pessoa quer alguma coisa, Deus, eu queria ouvir o Senhor, Deus por misericórdia fala assim, você, minha filha, que falou que queria me ouvir, tu vai me ouvir, porque aprove Deus falar naquela hora com você. Amém? Agora, quando procuramos profetas, todos no plural, podemos cair num que profetiza segundo a direção de Baal. E muitas das vezes algumas profetadas, como diz assim, mas é profecias que não provém de Deus, vai trazer um dano para a vida de uma pessoa, até pode trazer um dano também para uma vida conjugal, uma vida profissional, uma vida ministerial. Nós temos que ter um cuidado. Eu louvo a Deus, não vou falar dos outros lugares, nem mal, nem bem, eu louvo a Deus, que o que Deus tem falado, não, eu vou falar através da revelação, a palavra não tem como confundir. Se a palavra alguém ministrar ela que não conduz a Deus, ei, fica com a palavra e não ouve o que o profeta falou, que está proferindo a palavra de Deus. Amém? Nós temos que ter um cuidado, por isso tem que ter um entendimento a respeito da palavra. E hoje, estava aqui só Jaqueline, o Nando e a Nanda, nós fizemos um estudo aqui, uns não vieram, não sei nem porquê, mas falava justamente de muita coisa que nos dá o entendimento para que nós não sejamos enganados e não tomamos decisões erradas ou errôneas, achando que é o que não é. A palavra vai nos instruir a direção correta, mas também a ter cuidados. Amém? Nós temos que ter o cuidado. Agora, por quê, né? É algo tremendo, né? Falar, entra até no assunto sobre Lúcifer e Satanás, né? Tinha um nome tão abençoado, perdeu da glória de Deus, até o nome ele perdeu diante da glória de Deus, né? Virou Satanás. Olha só que diferença. Ele tinha um nome que tinha luz, recebeu um nome que é treva pura, porque ele se levantou contra Deus. E ele consegue, às vezes, nesses profetas adúlteros, muda as coisas, ele consegue entrar e profetiza. Ele vai profetizando, mas a profetização dele é para o quê? Destruir. Para que ele profetiza? É para ir para a glória de Deus? Não, é para destruir. Vai vir algo que não vai compartilhar com a vontade e a verdade de Deus. Aqui fala, né? Aqui fala a respeito de algo tremendo, né? Ao qual ocorre, que diz assim, ó, deixa eu voltar aqui, que diz assim, ó, diz assim o 12, ó, portanto o seu caminho lhe será como lugares escorregadios. Nós pregamos uma vez a respeito de pastores, disso tudo aqui, e até englobamos mais coisas, mas é porque o que está acontecendo hoje em dia? A igreja aí diz assim, poxa, mas eu estou no lugar assim meio, mas vocês podem estar em outros lugares. De repente, hoje não lidar, mas pode lidar com alguns, pode lidar com pastores ou com profetas, né, que podem você se lembrar e ver que tem alguma coisa errada naquilo que foi profetizado. Porque o povo de Deus, nós que somos de Deus, nós queremos receber, né, a profecia que provém de quem? De Deus. Amém? O que nós precisamos. Aí, o que acontece? O que acontece? Quando nós queremos, quando nós confiamos, quando nós esperamos de Deus, pode ter certeza, ou certeza que mais cedo ou mais tarde, se tu estava sendo enganado, jamais você vai continuar sendo enganado, porque Deus vai revelar o oculto e escondido, né? Nós temos um exemplo que aconteceu, muita gente foi enganada por um período de tempo muito grande, profetizava, fazia tudo, ou não sei, chegou a um ponto que já não era mais Deus, era Baal. Infelizmente é o que nós sabemos, né? Não é o que a gente queria, e Deus falou, deu um basta, amém? Acabou. Deus, ele nunca vai, porque o profeta falso, ele vai escorregar mais cedo ou mais tarde.
E Deus, ele é tão tremendo que ele vai fazer justiça. Por quê? Porque enquanto Deus tem o amor, né, através do seu Filho, para conduzir o povo para a salvação, para a eternidade, para o caminho certo e correto, eles começam a trabalhar contrário àquilo, né? E chega a um ponto que Deus vai falando e depois ele dá um basta. Nós temos que estar atento ao que Deus tem nos falado, para que nós não venhamos ser enganados com essas coisas. Porque se a gente for falar a palavra, sabe que o nosso inimigo número 1, ele conhece a palavra, ele conhece todas as coisas. Só que ele, como não tem mais como usufruir da palavra, ele tenta tirar aquele que pode usufruir da palavra, e somos nós. Nós podemos usufruir da palavra, mas ele não mais, ok? Ele não pode mais. Então ele tenta de uma forma ou de outra deturbar o ensino, ou com mentira, ou com revelações enganosas. Muitas coisas vêm, a gente sabe que a gente vive num mundo que existe a verdade, porque a palavra está aí sendo ministrada, mas existem muitas coisas que são falsas, então ocultas e escondidas. Mas Deus, aquele que é fiel, aquele que está firmado, aquele que não sai do caminho, ei, jamais um servo vai ficar no engano, porque Deus vai revelar o oculto e o escondido. Deus, ele tem um propósito. A gente fala aqui, e a missionária fala muito a respeito, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Por quê? Devemos ter compromisso com Deus, porque Ele tem compromisso conosco. Por que que Ele tem? Porque Ele cuida dos seus, porque Ele exorta aquele que Ele ama, porque Ele revela aquele que Ele ama para mostrar. Ou é tão bom você ter intimidade com Deus, que através da tua intimidade você ainda consegue pedir com muita, né, misericórdia, e Deus atuar na vida de um que nem conhece Deus, mas Ele atuou por causa da tua vida. Porque tu é fiel, Ele vai lá, acredita que Ele vai fazer, e você ora e busca e Deus faz. Mas tudo que Ele fizer, lembre-se de uma coisa: o nome dEle tem que ser glorificado, tem que identificar e saber que Ele é Deus, amém? Nunca se ensoberbeça, nunca fica altivo, nunca deixa o eu, não, mas deixa a humildade na frente, porque os humilhados e os humildes vão ser exaltados. Deus vai ajudar, Deus vai, porque a gente fica numa dependência de Deus, a gente já não depende mais de nós, a gente não depende mais das nossas possibilidades, a gente não depende das nossas sabedorias, nós dependemos de Deus. Mostrar a dependência de Deus, que nós precisamos buscar a presença de Deus, amém? Nós temos que estar atento, né, a todas essas coisas que a palavra nos revela. Por quê? Porque ela que está nos conduzindo. Se a gente continuar sendo conduzido pela palavra, dá um toque, Vandinho. Amém? Se nós formos conduzidos pela palavra, e a palavra nos garante que Jesus é o caminho, a verdade e a... Então você vai estar no caminho que é a verdade, que te traz vida, amém? Então por isso nós devemos, porque nem, como diz, né, nem tudo que reluz é ouro. Nós temos que observar, se a palavra fala, Jeremias, um grande profeta, sofreu muito, chorou, era profeta chorão, né, porque o povo não obedecia, ele sabia que o povo ia pagar um preço, e ele sentia dor pelo povo, porque não obedecia, mas ele sabia que Deus ia fazer o que ele falou, porque ele era a boca de Deus. Deus, quando falava através de Jeremias, acontecia. Lembra de Baal? Quantos profetas tinha? 400, né? Profeta de Baal. Profetizaram para Baal, mas quando Deus cala a boca de Baal, tem como falar? Viu o que aconteceu? Quem deu a resposta? Quem falou? Não foi Deus? Os profetas de Baal aprenderam que só existe um Deus, um só Senhor, e quando Ele fala, o outro cala, porque Ele é Deus, Ele tem o poder para travar. Então nós vemos que nós temos que ter o cuidado, porque muita gente acreditava no profeta de Baal. Aqui referiu Baal, lembra daqueles 400 profetas de Baal, muita gente deu ouvido àqueles profetas de Baal. 400, bastou um só, o Deus Todo-Poderoso, para falar ali. Com certeza muitos se converteram e declararam que Ele é Deus, amém? Porque Deus, quando se manifesta com poder,
as pessoas que estão vendo vai logo observar que tem uma coisa bem diferente. Não é bem aquilo que estava seguindo, não é bem aquilo que estava ouvindo. Porque o poder soberano se manifesta. E ele se manifesta na igreja, na nossa vida. Nós temos que ter a certeza, sabe, a posição de estar diante dele, de estar na presença dele a cada dia mais, aprendendo da sua vontade, do seu querer. Amém? Deus está nos dando as possibilidades. Deus não fala assim, vai e se vira, não. Não. Ele dá a direção, ele te dá a resposta, ele te perdoa, ele tem compaixão, ele exorta, porque ele quer o bem para tudo aquilo em qual ele criou. Amém? Se nós estamos, e nós temos que entender isso. Muitos ainda não entenderam, muitos ainda não dão crédito ao que Deus fala, muitas vezes não dá crédito ao que Deus pede. Muita gente não dá. Muitas pessoas, não se referindo à salvação, mas deixam de viver bênçãos que Deus quer para a sua vida, para a nossa vida, a gente deixa de viver. E Deus quer que a gente vivamos, mas pelo modo ao qual nós vamos andando, podemos deixar de viver muitas coisas que Deus quer que a gente venha viver, por causa de nós, não da vontade dEle. Amém? Por isso nós temos que estar atento a todas essas coisas. Essas coisas vão nos conduzir a cada dia mais a entender e compreender a direção correta, o modo correto. Isso vai aprendendo aos poucos, mas nunca deixe de querer aprender, nunca deixe de estar na presença de Deus, nunca deixe de ter o desejo de estar na casa de Deus, nunca perca o desejo de conversar com Deus, de se prostrar diante de Deus, de buscar a presença dEle onde você estiver, mas nunca esquecendo que a palavra diz, necessário é congregar. Amém? Por que congregar? A gente sabe o porquê, a maioria já sabe, já entendeu. Nesse momento ao qual estamos aqui, Deus está ministrando bênção, Deus está movendo a nosso favor, não está? Amém? E aqui, e quem não está aqui está recebendo? Não. Através da oração nossa, a oração que a gente fazemos, Deus vai lá e atua. Mas o que Ele está derramando agora é só aqui, quem está aqui recebe, quem está aqui ouve. Quem está aqui começa a ter entendimento melhor, amém? Por isso, o que ele fizer, que seja na congregação, quem estiver está recebendo, quem não estiver, não está recebendo. Há uma diferença muito grande. Eu lembro, eu estava até comentando aqui com eles, eu me lembro que eu era lá da Ebenezer, né? Eu comentei algo de estudo, né? Acho que foi com Jaqueline. Eu era da Ebenezer, eu não lembro de ter faltado um culto por faltar, não lembro, porque eu saí de Niterói, do Plaza, correndo igual maluco naquela Alameda para chegar lá, porque o culto era 7h30, se não me engano, lá no Jockey, e depois ia voltar para Boa Vista. Eu me lembro que eu nunca voltei, chegava um pouco antes, porque eu queria conversar com os amigos, alguns amigos eu queria conversar, porque na hora do culto eu vou conversar com quem? Né? Aqui já é um pouco mais difícil de conversar, mas as igrejas quando é grande tem pátio, né? Tem aquele lugar que o pessoal vai para ali, conversa, quando está começando, aí eles estão lá conversando, em vez de chegar onde para conversar. Aqui já é mais difícil, mas tem igreja que tem muito espaço, as pessoas ficam de o culto lá começando e a pessoa não se chega. Em vez de chegar antes para conversar, não, conversa na hora que vai começar o culto, aí perde a oração, aí vai pegar o trem andando depois, né? Já está caminhando e está pegando o trem andando. E também começar a ter aquele compromisso, a gente sente dentro de nós, ao ponto de quando nós não irmos, sentirmos a falta, amém? De sentirmos a falta, né? Porque já viu quando a gente está assim, algo que nós vivenciamos todos os dias e contamos com aquilo todos os dias, o dia que a gente não tem, a gente não sente falta, é normal. Assim tem que ser com a casa de Deus, com a presença de Deus, né? Tudo tem o teu limite, tudo tem, né, a administração, mas aquilo tem que estar dentro de nós, que isso vai mostrar para Deus, ainda que ninguém veja, que nós temos interesse em estar com Ele, que nós precisamos, que nós sentimos a falta dEle, que nós dependemos dEle. Deus quer ver a dependência do humano, que depende mesmo dEle, demonstrar para Ele, porque muitos não demonstram, muitos nem confiam, nem esperam no Senhor. Amém?
Então, cuidado como está sendo conduzido, aonde estiver, aqui, onde for, cuidado como está sendo conduzido. Observa se conduz você a uma verdade, se conduz você a afirmar, se conduz você a direcionar no caminho certo, e aquilo que te conduz, seja para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Amém? Temos que estar atento e alerta, porque as coisas é muito sutil, a gente não percebe. Tem pessoa que vai sendo devagarzinho, mas não percebe. Devagarzinho vai sendo. Quando vê, aí vem uma ventania que tinha que voltar para o caminho. Tem que ter cuidado. Cuidado, muitas das coisas não se manifestam assim para você ver. Às vezes é devagarzinho, oculto, e depois quando vê já está acontecendo e você já está envolvido. Amém? Glória a Deus. Por isso, nós temos Jeremias tremendo, servo de Deus tremendo. E eu louvo a Deus, porque Deus tem nos preparado. Amém? Vamos continuar clamando o nome do Senhor. Amém? Não só por nós, não só pelas igrejas, mas pelos missionários e missionárias que estão andando aí entre povos e nações, pelo povo e nação também que precisa sair da mão do enganador, do mentiroso, do sugador, precisa ser liberto. Amém? Em nome de Jesus, amém? Poder fechar a Bíblia.